o Conselho Nacional de Justiça aprovou a proposta de resolução que acaba com a aposentadoria compulsória. Eu estou aqui com a notícia, deixa eu pegar aqui para vocês, a notícia sobre a Lava Jato, que a juíza a Gabriela Hart, né, foi punida. Então, houve uma punição com a aposentadoria, acaba com a gente falou da aposentadoria compulsória, não é? E o CNJ aplicou, e esse é o ponto que me interessa, a juíza Gabriela Hart, que era a juíza da Lava Jato, justamente a pena, né? A pena de 2 anos de afastamento. Esse era um assunto até que a gente tinha separado para conversar ontem com vocês e vamos voltar ao assunto, porque é mais uma das instrumentalizações feitas pelo CNJ, né, em relação ao judiciário. Então, a gente teve ela à frente, ela condenou Lula a 12 anos, né? Era 12 anos e 11 meses, salvo engano. Essa juíza condenou 9, depois revista para 12, e aí ela fez a homologação de um acordo da Lava Jato e etc., um acordo de 2 bilhões. O relator do caso dela no CNJ, que era o Badaró, salvo engano, disse: olha, ela não teve nenhuma intenção de macular o processo, não agiu em benefício próprio, os ministros demais envolvidos também, ela não quis nada para ela, mesmo assim ela foi punida com afastamento de 2 anos, claramente uma perseguição e claramente aquilo que você falou, né, Musa? Uma tentativa dos conselheiros ali do CNJ de agradar o Lula. Eles exumaram a Lava Jato para enterrar de novo. Foi, e eu acho que tem algumas semelhanças e muitas diferenças ali do processo que a gente estava comentando agora há pouco a respeito do Buzzi no CNJ, né? Veja, isso para mim me parece muito mais uma intimidação, no caso da Gabriela Hart, ao que está acontecendo, ou seja, a tal da instrumentalização política que o Mota acabou de comentar, tribunais julgando dessa maneira. Me parece que há um processo claro de colocar um medo nas pessoas, ou nesse caso nos juízes, para não atuarem de uma determinada forma. Veja, nesse caso ela foi punida por 2 anos, ela recebe todos os seus salários de forma integral, não é isso? Isso. Porque o Buzzi, anteriormente, eu acho que ele está esperando a decisão do STF. Salvo engano, ele recebia numa média nos últimos meses de R$100 mil, segundo eu vi algumas matérias. Isso imagino que inclua os tais penduricalhos, né? E agora ele recebeu um valor menor, que é justamente pós a punição, ou receberá menor pós a punição dele. Agora, no caso da Gabriela, que é um caso totalmente diferente, que eu até agora não consigo entender a que atribui a ela esse afastamento. Será que, no fundo, é justamente isso que a gente mencionou? Ela é a juíza que acabou homologando esse processo e condenando Lula, e alguns anos depois, com as provas devolvidas da Lava Jato, com os crimes delatados e confessados por N pessoas e empresários que todos estão de volta atuando e na cena importante do mundo empresarial brasileiro e internacional, essas pessoas aí novamente atuando, e ela foi condenada por quê, de fato? Por ela ter sido o pivô ali atrás disso tudo. A gente já viu os outros também envolvidos. O que aconteceu ali com o procurador, o que aconteceu com o Sérgio Moro, enfim. Me parece uma instrumentalização muito clara, né? Olha, e só para ficar claro aqui, ela substituiu, né, o Moro. O Moro, quando o Moro foi para o governo federal, no governo Bolsonaro, ela substitui o Moro e acaba dando a pena de 12 anos, né, que resultou, né, no final deu uma pena, depois a pena foi levada à segunda instância e o resultado foi 12 anos e 11 meses. E aí olha o ponto, ela homologou um acordo que criaria uma fundação com até 2 bilhões em multas da Lava Jato. Esse foi o crime dela. Ela homologou um acordo. É isso, né? Agora, olha que interessante. O relator, que é o Rodrigo Badaró, lá do CNJ, pediu 2 anos de afastamento para ela, mas também disse que não houve desvio de valor, que a intenção dela não foi a de obter proveito próprio. Também outro conselheiro
disse que não havia prejuízo ao erário público. Depois, outro conselheiro disse que qualquer troca de mensagens que fosse identificada dela não tinha qualquer relação espúria. O Ministério Público, que a acusou, pediu a rejeição por incompetência do CNJ e ainda assim ela foi punida. Com 2 anos, que é a segunda pena mais grave. A pena mais grave que o CNJ pode impor é essa que a gente está vendo aqui, de afastamento. 2 anos. Não, de afastamento do cargo. Aí afastamento geral. De aposentadoria compulsória ou agora afastamento do cargo. A segunda mais grave é essa que ela recebeu. Todo mundo disse, ela não fez nada, mas meteram a segunda pena mais grave nela. Então eu te pergunto, o crime, entre aspas, aqui dela, foi homologar um acordo? Foi justamente a minha fala, exato. Ou será que o crime dela foi prender o Lula? Claro que foi prender o Lula. E esses conselheiros do CNJ querem agora agradar o Lula para conseguir, eventualmente, uma vaguinha aqui, uma vaguinha ali, nesses cargos que, enfim, ficam disponíveis, né, Mota? O melhor comentário sobre esse assunto, eu acho que foi feito por uma pessoa que você conhece, né? O Mário Sabino. Ele fez um comentário aqui no X. Ele disse o seguinte: Gabriela Hart não errou apenas ao condenar o líder do PT. Ela também errou ao não ter um marido contratado pelo Banco Master. Acabou. O comentário é esse. Eu acho que o Brasil todo entendeu, né? Aí fica difícil, né? Ou, enfim, talvez ela pudesse contratar, né? Tem muitos escritórios aí especializados em cortes superiores, né? Mas eles são meio caros. Não sei se a juíza está com essa bala toda para, né, pagar aí 129 milhões ou qualquer coisa do gênero. Ou participar de algum jantar, né? E não foi só, né, a Gabriela Hart que foi punida. O CNJ também decidiu aplicar pena de disponibilidade do cargo por 60 dias aos desembargadores federais Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores, que eram do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que julgaram também o Lula. Agora perceba o seguinte, naquele caso de condenação do Lula na Lava Jato, nós tivemos, obviamente, o governo sendo o pivô central ali de todo o escândalo, que foi descoberto, julgado, condenado por quantas instâncias, todas as instâncias, quantos juízes foram, vários juízes também, né? Nós tivemos o setor privado envolvido, nas empresas ali amigas do rei, que orbitavam em volta do governo, tirando privilégios que pessoas, meros mortais, não tinham. E aí nós tínhamos as pessoas que participaram, que são funcionários públicos, que participaram do processo de condenação. Essas pessoas que assumiram a sua responsabilidade e assumiram que foram corrompidos e devolveram parte do fruto do roubo ali do dinheiro, assumiram os contratos, que são as empresas privadas que orbitavam em volta do rei, essas pessoas estão de volta à cena do crime, por usar uma frase de alguém. Ao passo que as pessoas que aplicaram tecnicamente a condenação por conta de todas as provas, essas pessoas agora estão sendo condenadas. E só para ficar claro, esses magistrados, esses desembargadores, são desembargadores do Paraná, eles foram punidos, já cumpriram, eles já estavam afastados por mais de 60 dias, já está cumprida a pena. Mas eles tiveram de cumprir essa pena porque eles desobedeceram, esse foi o entendimento, que houve uma desobediência da ordem do ministro Toffoli de suspender as ações penais da Lava Jato. Não importa que isso foi cumprido, concorda? Os desembargadores, eles foram punidos porque eles queriam fazer o trabalho deles. É isso que eu estou falando, ou seja, quem tecnicamente fez o seu trabalho está sendo punido agora um tempo depois. E quem se aproveitou e participou e foi pivô desses escândalos, essas pessoas ganharam como prêmio voltar ao mercado privado com proximidade ao governo. Meus amigos, mais uma vez, eu quero lembrar aqui que nós estamos lidando com várias camadas de absurdo. A gente não pode perder isso de vista. Vamos dar um passo para trás e ver onde começa esse absurdo. O artigo 103B da Constituição explica o que é o CNJ.
é um conselho composto de 15 membros, aí tem lá o presidente da Suprema Corte, um ministro do STJ, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pela Suprema Corte, tem lá a lista. O mais importante está no parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Não cabe ao CNJ legislar. Não cabe. E o CNJ tem feito isso em inúmeras ocasiões. Então, a gente tem que voltar aos princípios. Mais uma vez, nós estamos vendo coisas que estão erradas desde o início. Já citei aqui a resolução do CNJ, que mandou fechar os hospitais psiquiátricos, né, a internação de pessoas com problemas mentais que cometeram crimes. Isso colocou em desespero um monte de gente do sistema de justiça criminal. E parece que essa decisão, a implantação final dessa decisão foi adiada, mas muitos estados já fecharam. Então, se você tem uma pessoa totalmente desequilibrada que comete um crime bárbaro, a decisão do CNJ leva para o SUS. Então, já imaginou você, espectador, que amanhã tem uma consulta marcada no SUS, na fila ali junto com você, pode estar uma pessoa, um psicopata, que cometeu um crime hediondo e está ali esperando atendimento. Isso não é função de nenhum conselho. Vocês sabem o que me lembra essa palavra conselho? Toda vez que eu escuto conselho disso, lembra dos sovietes, né, da União Soviética, aqueles grupos, né, de ativistas do Partido Comunista que ocupavam o lugar das instituições. É isso que está acontecendo. Não pode esse tipo de atuação. Quem legisla é o Congresso Nacional. Era, né? Foi um dia, né? Foi um dia e acho que é muito difícil que a gente volte ao que a gente foi um dia. O Congresso Nacional, essas eleições, a gente tem dito isso aqui. Aliás, o Marcelo Cunha está mandando aqui uma mensagem para a bancada do chicote estalando. Falou que nós somos os solapadores queridos. Acho que é um elogio para nós isso aqui, hein? Bancada do chicote estalando. Estamos estalando o chicote aqui. O ponto é o seguinte: nós temos este ano as eleições mais importantes da história do Brasil. Nunca antes nesse país, eu ousaria dizer, nunca antes na história desse país, já ouviram essa frase? Nós tivemos uma eleição tão importante, porque, Mota, o Congresso, sempre dizemos aqui, o Congresso largou a sua função para ela ser pisoteada. Agora cabe a quem? Cabe a quem recuperar essa função? Aos congressistas. Não é à toa. A política, e só a política, pode recuperar aquilo que ela, a política, largou, entregou de bandeja para o judiciário e para o executivo. A gente tem o artigo 49, inciso 11, salvo engano, da nossa Constituição, que fala: é obrigação do parlamento zelar pelas suas próprias funções e prerrogativas. Se você não cuida da sua casa, quem cuida? Se você não cuida da sua mulher, quem cuida? Se a mulher não cuida do seu marido, quem cuida? Se você não cuida do seu jardim, ninguém vai cuidar por você. Se o parlamento não cuida das suas funções, ninguém vai fazer esse trabalho. Ninguém vai fazer. Então, se o parlamento... Acho que todos nós entendemos que o parlamento entregou a sua função lá atrás. No caso do Daniel Silveira, e aí foi entregando, uma atrás da outra. Agora, cabe ao Congresso recuperar essas funções perdidas. E eu não sei se isso está no radar de todo mundo, mas o fato de entra vice, sai vice, entra nome, sai nome, vem uma candidatura da direita, sai uma candidatura da direita, vem um deputado federal, vem um senador, todo mundo que aparece
que aparece no cenário político, a gente vê os nossos magistrados fazerem que nem aqueles negócios de quermesse, sabe que tem o tiro ao alvo, que vai passando o patinho e você tem que acertar o patinho, pum, do patinho, pum no patinho. A gente vê a nossa classe, sobretudo do judiciário, fazendo caça ao pato, tiro ao alvo, sei lá como chama isso aí. Por quê? Porque sabe que só a política é capaz de recuperar a política. Nós aqui podemos falar, nós na imprensa, e nós somos pouquíssimos, estamos aqui denunciando, mas só quem pode botar a mão na massa mesmo é a classe política. Então, esse me parece ser um ponto essencial, porque só a política é capaz de salvar a política. Essas eleições, por isso, são tão importantes, porque quem ocupará o cargo, ou os cargos, no ano que vem, terá uma função que, se abrir mão, esquece, hein? Se no ano que vem... Mas a sociedade não pode se abster da pressão, Marcília. Não, claro, deles, mas claro, a gente tem que pressionar. Pelo contrário. Mas a gente não consegue, a gente pressiona, mas a gente fica que nem vendo, sabe, pizzaria, que você assiste o pizzaiolo fazer uma pizza ali da janela, a gente fica ali pressionando, olhando para ver se o cara faz direito a pizza, se o cara põe bastante molho, se ele dá uma recheada boa. Mas eu não posso entrar lá e fazer a pizza, eu não sou parlamentar. Sim. Então, cabe ao parlamentar fazer a pizza dele de uma forma que não queime. Porque eles já entregaram e queimou muita borda aí nesses últimos 7 anos, no mínimo. No mínimo. Tá rindo aí, Mota? Fala. Não, eu achei engraçada a sua analogia de queimou a borda da pizza. Queimou a pizza inteira, Marcília. Queimou o restaurante, não tem mais restaurante, não tem mais pizzaria, não tem mais nada. Nós já tentamos esse assunto aqui antes, né? Eu não sei qual é a solução. Eu acho que... Eu não sei. É preciso refletir muito sobre isso, porque o Brasil, a história brasileira vai aos trancos e barrancos. Me parece que você tem razão quando você diz que os políticos aceitaram esse caminho voluntariamente, por uma mistura de interesse próprio, né? Muita gente ganhou dinheiro e continua ganhando com isso, covardia, despreparo. No meu artigo agora de domingo eu falo sobre isso, eu falo sobre esse lado B da democracia, né? Sobre a quantidade de pessoas completamente despreparadas em posição de poder. Tá? De um lado, nós temos, quando a gente fala do caminho eleitoral, né, da pessoa que se candidata e tem votos e é eleito, a gente vê, a impressão que a gente tem é que a maioria dessas pessoas são de um despreparo extremo. E dá uma tristeza, dá amargura, dá dor de estômago. A gente vê, inclusive, pessoas que nós respeitamos, que estão no Congresso Nacional aprovando projetos ideológicos, aprovando projetos que serão usados pela esquerda para destruí-los amanhã. Então, a gente olha para isso, né? E do outro lado você tem pessoas que não tiveram nenhum voto, observam essa cena e aproveitam as oportunidades que têm para ampliar o seu poder. E eles fazem um gesto, encontram do outro lado covardia ou disposição de negociar em troca de interesses, eles ampliam mais ainda o seu poder. E eu não sei como é que o próximo Congresso vai mudar isso. Me desculpe o meu ceticismo. Eu não estou vendo de onde sairão esses políticos maravilhosos do próximo Congresso. Eu reconheço que o Brasil tem políticos bons. Eu acho que se a gente pegar todos os políticos que estão em atuação hoje no Brasil, alguma coisa entre 10% e 5% deles são políticos em que você diz, caramba, essa é a realização da ideia da democracia, né? O governo por consentimento, eu votei em alguém que vai sentar lá na cadeira, seja de legislador ou de administrador, e vai fazer um trabalho razoável. A grande maioria não é assim. Então,
mais uma vez eu vou dizer o que eu já disse aqui. Eu acredito em mudança, porque tudo muda. Eu acho que em algum momento esse cenário que nós estamos vendo vai mudar, porque essa é a história do Brasil. Eu não acredito que o que nós estamos vendo no Brasil se perpetue, porque ele é insustentável. Não há como se sustentar o que existe hoje no Brasil. Não há como um país viver baseado numa Constituição imaginária. Não há como você dormir tranquilo com uma justiça que trata cada um de acordo com a sua própria conveniência. Não há como você aceitar como normal um país onde o poder político é anulado, tutelado, submetido a regras completamente aleatórias. Agora, eu não sei se essa mudança, Marcília, virá, como você diz aí, pela política.